Minhas queridas alunas, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Rocha e vamos começar aqui o nosso pequenino questionário de umas 16 questões de direito penal, todas de direito penal, todas aqui voltadas para concursos públicos para a área de analista de tribunais. São vários temas aqui, da parte geral do Código Penal, da parte especial do Código Penal. Vamos ao nosso material. Vamos lá, primeira questão. Sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes, é correto afirmar o quê? Então, grifo aqui o assunto, conflitos aparentes de normas penais e princípios solucionadores de tais conflitos, e grifo aqui que busca a questão 1, alternativa correta. Letra A. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Até aí está tudo correto? Até aí está tudo correto, de fato. Lembrando que nós temos, entre os princípios aparentes de normas penais, 4 princípios. Há na doutrina que entenda que são 3, há até na doutrina que entenda que são apenas 2 princípios, mas doutrinariamente prevalece o entendimento de que são 4 princípios sobre conflitos aparentes de normas. Princípios solucionadores. Você tem um conflito ou conflitos, e você precisa solucionar esse conflito. E existem 4 princípios doutrinariamente reconhecidos. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, que pode ser expressa ou explícita, pode ser tácita ou implícita, depende do caso de subsidiariedade. O princípio da consunção, também denominado de princípio da absorção. E aí, dentro desse princípio da consunção ou da absorção, existem vários subprincípios. Nós temos crime progressivo, progressão criminosa, por exemplo, antefacto impunível, pós-facto impunível. E o quarto e último princípio solucionador, que é o princípio da alternatividade. Alguém pode perguntar, professor Guilherme Rocha, por acaso, dado um conflito aparente de normas, por acaso só cabe um destes princípios? Às vezes, somente por um princípio é que dá para solucionar o conflito. Dá para dirimir o conflito. Mas, às vezes, o conflito comporta mais de uma solução, mais de um princípio. É possível isso sim, tá bom? Então, às vezes, você vai ter um conflito que vai comportar um único princípio e, às vezes, em um mesmo conflito, dá para solucioná-lo por 2 ou mais princípios cumulativamente presentes. O que nos faz chegar à conclusão, né, pessoal, de que os princípios solucionadores não são necessariamente, entre eles, excludentes. Nesse caso se aplica a especialidade, então não dá para aplicar a alternatividade. Depende, pode ser que dê. Nesse caso cabe consunção, não cabe subsidiariedade. Às vezes vai caber também a subsidiariedade ladeada com o princípio da consunção, beleza? Então não necessariamente onde couber um princípio, não cabe os demais. Às vezes cabem outros também. Mas vamos lá, letra A. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Com certeza. A gente vê isso aí desde primeiro semestre, faculdade de Direito, a norma, no princípio da especialidade, as normas especiais, por serem especiais, prevalecem mesmo sobre as normas gerais. Até aí está tudo correto na letra A. Muito bem. Aí continua. Até aqui tudo correto. E necessariamente a norma especial descreve um tipo penal apenado mais severamente. Ou seja, a letra A está dizendo que quando houver um conflito aparente entre 2 ou mais normas, digamos entre 2 normas, uma norma especial e a outra geral, a letra A está dizendo que a norma especial se aplica, não há dúvida. Correta a letra A. O erro da letra A, o equívoco da letra A está em dizer que a norma especial é necessariamente de crime mais grave, que a pena combinada nessa norma especial é necessariamente mais alta do que a pena combinada na norma geral. Não é sempre assim. Às vezes é assim, às vezes não. Um exemplo bem clássico disso diz respeito ao seguinte. Matar alguém, sabemos. Crime de homicídio, matar alguém dolosamente. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Qual é a pena? 6 a 20 anos de reclusão, se for homicídio doloso simples. Se for homicídio doloso qualificado, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Penas altas, 6 a 20, 12 a 30.
Dolosamente matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Que crime é este? Pelo princípio da especialidade, é infanticídio. Artigo 123 do Código Penal. Muito bem. Norma especial do 123 prevalece sobre a norma geral do 121. Então, o que vai prevalecer é o 123 do Código Penal. Muito bem, princípio da especialidade. Qual é a pena combinada para infanticídio? 2 a 6 anos de detenção. Ou seja, uma pena por infanticídio significativamente mais branda, muito mais branda do que a pena combinada ao homicídio doloso. Então, vejam, portanto, que prevalece, nesse exemplo, a norma especial, mas a pena é substancialmente menor, menos severa do que a pena combinada na norma geral. Portanto, letra A está errada, porque não necessariamente isto acontece. Letra B de bola. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática de fato. Ou seja, é um único crime que é cometido. Para ver conflito, é um fato criminoso sobre o qual recairiam, em tese, duas ou mais normas penais incriminadoras, sobre o qual recairiam, em tese, 2 ou mais tipos penais incriminadores em vigor. A pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato aparente, perfeito, como acabei de falar, 2 ou mais normas penais aparentemente se aplicaria ao caso concreto, certíssimo, a letra B também aí. E a vigência contemporânea de todas essas normas, certo também. Tudo correto na letra B de bola, anotem, B de bola é o gabarito, a questão 1. Mas o que é que há de errado com as demais alternativas? C. A norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico, grau maior de lesividade, e necessariamente um tipo penal apenado mais severamente. Não, a norma subsidiária representa um grau menor de lesividade ao bem jurídico tutelado penalmente, e que, por isso, a pena combinada ela é substancialmente menor do que a pena combinada na norma que prevalece, tá certo? Portanto, temos o seguinte, temos tudo errado, o seguinte tudo está errado na letra C. Letra D de delta, a consunção, também chamada de absorção, pela qual uma conduta absorve outra, até aqui está tudo ok, na letra D, tudo ok por enquanto, é possível no crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa. Tudo bem, até aí tá beleza, tá correto. Continua. Em todos esses casos, no crime progressivo, na progressão criminosa e no crime complexo, em todos, necessariamente, esse necessariamente põe tudo a perder, né? Necessariamente, há unidade de desígnios do sujeito ativo desde o primeiro ato, No crime complexo, beleza, tá certa a letra D. No crime progressivo, beleza, tá certa. Mas para progressão criminosa, de forma alguma a letra D está correta. Na progressão criminosa, o agente, de início, quer só um crime. O dolo dele é votado a um crime X. Durante o intercrimes desse crime X, ele vem com o dolo para o crime Y mais grave. Ou seja, eu quero só torturar, pensa o cara, e está torturando a vítima. Durante a tortura, sabe uma coisa? Eu quero matar. Pega uma arma de fogo e dá um tiro na cabeça do torturado. Então ele tinha um primeiro dolo só de torturar. Durante a tortura, havia um segundo dolo, que é o de matar, e matou. Nesse caso, progressão criminosa responde só por homicídio e a tortura é absorvida pelo homicídio, respondendo, enfim, somente pelo crime de homicídio. Errada a letra D, ao dizer que em todos, necessariamente, a unidade de desígnios desde o primeiro ato. E letra E, também errada, que diz, pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do caso concreto para se saber qual a norma aplicável. Ponto. A análise é feita de forma abstrata, confrontando as normas. Pelo contrário, é tudo o oposto. Tudo o oposto. Na verdade, no princípio da subsidiariedade, pessoal, tanto a explícita quanto a implícita, tanto faz. Na verdade, imprescinde-se do caso concreto para se saber qual a norma aplicável. Ponto. A análise é feita de forma concreta, confrontando as normas. Tudo errado na letra E, então primeira questão, letra B. Vamos à próxima questão. Senhoras e senhores, questão número 2. Vamos à questão número 2 e perceba o seguinte. Qualquer questão de direito penal que versar, que apontar datas, essas datas não são à toa. Data da ação ou da omissão, data da consumação, data do nascimento do sujeito ativo, datas são extremamente importantes.
Até porque, por exemplo, a pessoa que à época da ação ou omissão da prática injusta penal era menor de 18 anos de idade, não pode ser responsabilizada criminalmente, não é verdade? Por ser inimputável. Veja que a questão 2 diz: no dia 2 de janeiro de 2018, Jéssica, nascida em 3 de janeiro de 2000, Jéssica nasceu em 3 de janeiro de 2000, fez alguma coisa no dia 2 de janeiro de 2018. No caso, portanto, Jéssica, ela era menor de 18 anos de idade quando praticou o fato que a questão vai definir aqui. Menor de 18 anos de idade, inimputável, e como tal, ela não pode ser responsabilizada criminalmente. Ah, mas na época da conduta, Jéssica era menor de 18 anos de idade, mas na época do resultado decorrente do juízo penal, ela já estava com mais de 18 anos de idade. Não interessa. Por que não interessa? Porque o Código Penal, no artigo 4º, adotou para o momento do crime a teoria da ação, da conduta ou da atividade. Não foi outra teoria. E no artigo 6º do Código Penal comum, o mesmo Código Penal adotou para o lugar do crime a teoria mista, eclética ou da ubiquidade. Então vamos ver o que a questão 2 diz sobre a nossa inimputável, por ser menor de 18 anos de idade, Jéssica. Disse que ela realizou disparos de arma de fogo contra Ana, sua inimiga em Santa Luzia do Norte, mas terceiros que presenciaram os fatos socorrem Ana e a levam ao hospital em Maceió. Após 3 dias internada, Ana, a vítima, veio a falecer, ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelos disparos de Jéssica. Vejam que os disparos ocorreram no dia 2 de janeiro de 2018, data em que Jéssica, sujeita ativa, era menor de 18 anos. Mas a vítima Ana, diz aqui a questão, ela morreu após 3 dias de internada. Quando Ana morreu, Jéssica já contava com 18 anos e alguns dias de idade. Como o Código Penal, repito, adotou a teoria da ação, da conduta ou da atividade, não interessa o momento o resultado, interessa o momento da conduta. No momento da conduta, sujeito ativo Jéssica, menor de 18 anos, inimputável como tal, artigo 27 do Código Penal Comum, artigos 103 e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 228 da Constituição Federal, tá bom? Inimputável, não pode Jéssica ser responsabilizada criminalmente. É correto afirmar o que sobre Jéssica? Já que ela era menor de 18 anos, não pode ser responsabilizada criminalmente. Onde quer que a alternativa diga que pode ser responsabilizada, estará errada a alternativa. Então, a letra B está errada. A letra C está também errada. E a letra E também está errada. Ficamos somente com 2 alternativas, A e D. A e D. Tanto a letra A quanto a letra D dizem que não poderá ser responsabilizado criminalmente. Muito bem. Mas por qual fundamento? Letra A diz, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para o momento do crime, certa a letra A, e ubiquidade para o lugar do crime, certa também a letra A. Tudo certo na letra A, gabarito letra A. Pronto. Vamos ver o que é que há de errado na letra D. Aqui embaixo. O Código Penal, diz a letra D de delta, adota a teoria da atividade para o momento do crime, no que a letra D está correta, e apenas a teoria do resultado para o lugar. Não, para o lugar não é resultado, é ubiquidade. Não é resultado, é ubiquidade. Daí o erro da letra D, reafirma a letra A como gabarito da questão 2. Terceira questão. Durante uma festa rave, Bernardo, 19 anos de idade, conhece Maria. E na mesma noite eles vão a um hotel e mantêm relações sexuais. No dia seguinte, Bernardo é surpreendido pela chegada de policiais militares no hotel que realizam sua prisão em flagrante, informando que Maria tinha apenas 13 anos de idade. Será que Bernardo sabia que Maria tinha 13 anos de idade? Vamos ver. Bernardo, então, é encaminhado à delegacia, apesar de esclarecer que acreditava que Maria era maior de idade devido ao seu porte físico e pelo fato de que era proibida a entrada de menores de 18 anos à festa rave. Ou seja, Bernardo acreditou sinceramente que tinha mantido relações sexuais com a pessoa com 14 anos ou mais. Ele realmente não sabia, nem desconfiava que a Maria era menor de 18 anos, era menor de 14 anos de idade,
Portanto, está na cara que Bernardo incorreu em erro. Em que erro ele incorreu? Diante da situação narrada, Bernardo agiu em que erro? Ele só teria cometido o delito sexual de estupro de vulnerável, artigo 217A do Código Penal, se soubesse ou se desconfiasse que Maria era menor de 14 anos de idade. Como ele não sabia nem desconfiava, ele incorreu em erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. Vou repetir. Incorreu aqui o Bernardo em erro de tipo essencial, artigo 20 caput do Código Penal Comum. 20 caput do Código Penal Comum. E como tal, ele tecnicamente não incorreu no delito sexual, porque não agiu com dolo. Por que não? Porque quem incorre em erro de tipo essencial nunca age com dolo diante do crime que deseja perpetrar. Então, incorreu em erro de tipo essencial, não cometendo crime sexual. Tecnicamente é assim. Ah, mas na prática, professor, bom, na prática pode ser que a teoria seja outra, mas para efeitos de concursos públicos, temos que primar pela técnica, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver onde é que há a alternativa, tratando de erro de tipo essencial, tornando a conduta atípica. Letra A. Erro de tipo, muito bem, tornando a conduta atípica. Certa a letra A. Então, de cara, já temos gabarito. Terceira questão, letra A. Professor, mas a letra A diz erro de tipo. Não especifica se é essencial ou se é acidental. Isso é um equívoco de bancas examinadoras. Mas vamos lá. Quando uma questão de concurso público, notadamente concursos voltados a analistas de tribunais, MPs, quando a questão versa sobre erro de tipo, sem especificar qual, é de se supor, portanto, que a banca está querendo dizer erro de tipo essencial. Aquele do vite caput do Código Penal, aquele que exclui o dolo, tornando a conduta atípica. Portanto, letra A é o gabarito. A letra B, erro de tipo, afastando o dolo, certa a letra B, viu? Até aqui está detonando a letra B. Mas permitindo a punição para o crime de estupro vulnerável culposo. Existe crime culposo de estupro vulnerável? Não, professor, só na forma dolosa se admite estupro vulnerável. Então a letra B está errada, né, gente? Está errada a letra B. Porque não existe modalidade culposa para o crime sexual. Aliás, não há crime sexual culposo algum. Não existe no Brasil crime sexual culposo, tá bom? Todos os crimes sexuais são exclusivamente dolosos. C, aqui no meio, erro de proibição de forma alguma. Erro de proibição, também chamado de erro sobre a ilicitude do fato. Cuidado, erro de proibição, também denominado de erro sobre a ilicitude do fato, é sobre a ilicitude, não é excludente de ilicitude. As causas de exclusão da ilicitude, ou seja, as causas de justificação, nós sabemos quais são. Está a necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício real do direito e, supralegalmente, consentimento ofendido, erro de proibição, não exclui a ilicitude, só exclui a culpabilidade, tá bom? Erro de proibição, afastando a culpabilidade do agente pela ausência de potencial conhecimento da ilicitude. O curioso da letra C é que ela em si considerada, sem levarmos em consideração o enunciado da questão 3, a letra C, ela é em si correta. Erro de proibição afasta a culpabilidade? Afasta. Pela ausência de potencial conhecimento da ilicitude? Sim. Agora, este erro de proibição, tão bem conceituado na letra C, corresponde ao enunciado da questão 3. Tem nada a ver com o enunciado, tá bom? Nada a ver. Se teria a ver se dissesse o enunciado assim: Bernardo sabia que Maria tenha menos de 14 anos. Mas achava que manter relações sexuais com ela era lícito, quando na verdade era ilícito. Não é isso que diz o enunciado. O enunciado não diz, Bernardo sabia que era menor de 14, mas achava que era lícita a sua conduta. Não diz isso o enunciado. Diz sim, Bernardo não sabia nem desconfiava. Ele não sabia que era menor a Maria, menor de 14 anos, tá bom? Então não é erro de proibição, é erro de tipo essencial mesmo. Letra D, o erro sobre a pessoa, não. Erro sobre a pessoa. Error in persona. Aberratio ictus. E aberratio delicti, também denominada aberratio criminis. Error in persona. Aberratio ictus, aberratio delicti, o criminis.
São 3 hipóteses, anotem, são 3 hipóteses de erro de tipo acidental. E as hipóteses, senhoras e senhores, de erro de tipo acidental não excluem o dolo. Não excluem o dolo, tá bom? Não exclui o dolo. Ou seja, há dolo quando a gente incorre em uma dessas espécies de erro de tipo acidental. Mas o nosso Bernardo agiu sem dolo. Se agiu sem dolo, não é caso de erro de tipo acidental. É, como eu já falei, de erro de tipo essencial. Letra D está errada. Além do que, nenhuma situação de erro de tipo acidental conduz à atipicidade da conduta. E letra E, erro de tipo permissivo, gerando causa de redução de pena, não. Erro de tipo permissivo é algo que nós encontramos no Instituto do Direito Penal Comum, que encontramos no artigo 20, parágrafo 1º. 20, parágrafo 1º do Código Penal Comum, que não tem nada a ver com o enunciado da questão 3. Erro de tipo permissivo é quando o sujeito age e pratica a conduta achando falsamente, supondo equivocadamente, imaginando erroneamente que se encontra diante de uma causa de exclusão da licitude, quando na verdade não estão presentes todos os requisitos fáticos de uma causa de justificação. Este cenário aqui descrito é que seria de erro permissivo, e esse cenário não tem nada a ver com o cenário mencionado no enunciado da questão 3, né, gente? Letra E está errada, gabarito A. Quarta questão. No que toca à classificação doutrinária dos crimes, cuidado, porque existem várias classificações doutrinárias, tá bom? São várias. Crimes dolosos, culposos, preterdolosos. Crimes formais, materiais de mera conduta. Crimes consumados e tentados, por exemplo. Crimes comissivos e omissivos. E entre os omissivos, crimes omissivos puros ou próprios e crimes omissivos impuros ou impróprios, ou comissivos por omissão. Crimes comuns, crimes próprios, crimes de mão própria. São algumas das principais classificações doutrinárias. Mas há outras, viu, pessoal? Há várias outras. Vou dizer uma coisa a vocês, sem mentira alguma, sem qualquer exagero. Existem mesmo dezenas de classificações doutrinárias de crimes. Letra A. É imprescindível a ocorrência de resultado naturalístico para a consumação dos delitos materiais e formais. Imprescindível, indispensável a ocorrência do resultado naturalístico. Para crimes materiais, é imprescindível. Mas para crimes formais, não é imprescindível. O erro está na palavra formais. É imprescindível, efetiva a produção, ocorrência do resultado naturalístico somente para a consumação de crimes materiais, não para a consumação de crimes formais. E para a consumação dos crimes de mera conduta, sequer existe uma previsão no tipo penal de resultado naturalístico. Letra A está errada pela palavra formais. B de bola. É normativa a relação de causalidade, vamos ver se é normativa mesmo, nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, aqueles que só podem ser praticados pelo garante ou garantidor. Quem é esse cara? Garante ou garantidor é qualquer pessoa enquadrada, no caso concreto, no artigo 13, parágrafo 2º. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Prescindido de resultado naturalístico para sua consumação. Para sua consumação. É normativa a relação de causalidade? É normativa. Tudo bem. Agora, prescindindo de resultado, o erro está no prescindindo. O certo é imprescindindo. Imprescindindo significa é exigível a efetiva produção de um resultado naturalístico para se consumar delito omissivo impróprio, que só pode, repito, ser praticado pelo garante ou garantidor, ATO do Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. Errada a letra B. C aqui no meio. Os crimes unissubsistentes são aqueles em que há intercrimes e o comportamento criminoso pode ser cindido. Não, não pode ser cindido. Uma coisa só. Um único. Subsistentes. São crimes que só têm um ato executório. Inclusive, unissubsistentes são crimes que não admitem tentativa. Não admitem a tentativa os crimes culposos, os crimes preterdolosos, os crimes omissivos puros, os impuros admitem, os omissivos puros não, os crimes habituais,
os crimes de atentado e os crimes unissubsistentes. Esses crimes todos aí citados não admitem a tentativa, porque nos crimes unissubsistentes aqui, o intercrimes não, o comportamento, o intercrimes não pode ser cindido. No crime unissubsistente, é uma coisa curiosa. Ou o cara, o agente, não pratica o ato executório, palmas para ele, porque neste caso cometeu crime nenhum. Ou ele comete o único ato executório do crime unissubsistente e consumou. Professor, não há um meio termo não? Não há. No crime unissubsistente não há meio termo para a tentativa. Ou consuma ou pratica zero crime. Ou consuma ou pratica nenhum crime, tá bom? Não há esse meio termo que seria a tentativa, tá bom? A, B, C erradas. D. Os crimes omissivos próprios, também denominados de crimes omissivos puros e que não admitem a tentativa, dependem de resultado naturalístico para sua consumação? Não. Anotem por gentileza. Os crimes omissivos próprios, também denominados crimes omissivos puros, eles são crimes de mera conduta e, como tais, não há resultado naturalístico previsto para eles. São crimes de mera conduta. São crimes que não admitem a tentativa. A depender do crime omissivo puro, teremos crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. É o caso da omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Ou teremos crime próprio, que só pode ser praticado por determinadas pessoas. É o caso dos artigos 244, 246, por exemplo, 269 do Código Penal Comum, tá bom? Então, os crimes omissivos próprios, também denominados crimes omissivos puros, por serem de mera conduta, não têm qualquer resultado naturalístico. Nos crimes omissivos puros, repito, de mera conduta, omitir é consumar. Omitir é consumar, tá bom? Não há resultado naturalístico para eles. Então, não depende do resultado naturalístico para a consumação. E letra E, que é o gabarito correto, a quarta questão. Os crimes comissivos são aqueles que requerem comportamento positivo, ou seja, uma ação do agente. Certa letra E, independendo de resultado naturalístico para sua consumação, se formais. Verdade, se formais, certa a conclusão da letra E, que é o nosso gabarito. Quinta questão. Cai oficial de justiça após cumprir diversos mandados de citação referentes a várias ações penais, retornou à sua residência com os documentos que comprovavam a efetiva citação dos denunciados. Em razão de seu descuido e do grande número de mandados, colocou 2 deles em cima de seu carro enquanto guardava sua bolsa na mala do veículo, mas os esqueceu lá quando deu a partida do carro, acabando por extraviar os documentos, o que gerou prejuízo no curso da ação penal e benefício para os acusados dos respectivos processos. Considerando apenas as informações narradas, o comportamento de Caio configura alguma coisa? Professor, que cara imprudente, que cara descuidado. A gente pode realmente dizer que esse cara é imprudente, é descuidado, é displicente. Mas displicência, descuido, imprudência, negligência, imperícia, essas palavras lembram o quê? Eita, lembram culpa e não dolo. Ele não agiu com dolo. É gritante a irresponsabilidade de Caio, mas não foi com dolo, não foi com a intenção que ele extraviou esses documentos, foi por culpa. Existe algum crime no Código Penal Comum sobre extravio de documentos? Existe crime de extravio de documentos, mas é um crime que somente admite modalidade dolosa. Não admite modalidade culposa. Se somente admite o extravio de documentos, o delito de extravio, modalidade dolosa e nunca culposa, e a conduta de Caio foi culposa e somente culposa, ele pode até responder disciplinarmente por sindicância, processo disciplinar, mas não pode responder criminalmente, porque sua conduta, neste contexto, é manifestamente atípica, tá bom? Porque agiu com culpa e não com dolo. Portanto, letra E é o gabarito de nossa questão de número 5. Letra A diz crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento, que seria se o enunciado deixasse muito claro que Caio teria agido com dolo, mas não foi o caso. Letra B, subtração e inutilização de livro ou documento, crime de sonegação de papel, objeto, valor probatório, crime de prevaricação. Nada disso se aplica ao caso concreto.
Sexta questão. Flávio, pretendendo matar seu pai. Vocês notem que vocês matam as questões por palavras ou frases chaves. É bom sempre no concurso público você circular ou grifar essas palavras ou frases chaves. Onde tiver dolo ou culpa, consumação ou tentativa, as datas. Tudo isso é importante, pessoal. Palavras como unicamente, necessariamente, totalmente, exclusivamente, tudo, todos, nada, nenhum. Grifem isso daí, circule isso daí, tá bom? Porque são palavras importantíssimas. Flávio, pretendendo matar seu pai Leonel, de 59 anos, realiza disparos de arma de fogo contra homem que estava na varanda da residência do genitor, causando a morte deste. Então, Flávio queria matar o seu próprio pai. Lembrando que existe agravante no artigo 61, inciso 2º do Código Penal. 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, para casos em que o sujeito ativo pratica crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ele queria matar seu ascendente, o pai. Vai vir um agravante sobre ele. Eita, mas na verdade atingiu e matou não o pai, mas outra pessoa. Mas agiu com dolo de matar. Ele agiu aqui, bom, vamos ver se foi erro em persona, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, ou se foi em aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Seja como for, Flávio agiu com dolo e vai responder como se tivesse atingido e matado o próprio pai, inclusive incidido sobre ele a agravante em comento do artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, tá bom? Vamos ver se foi erro em persona. É só isso que a gente tem que ver. Que houve dolo, homicídio doloso e que incide agravante, não há dúvida. Bora ver se foi erro em persona ou aberratio ictus. Vamos ver. Flávio, então, deixa o local satisfeito por acreditar ter concluído seu intento delitivo, mas vem a descobrir que mataram um amigo de seu pai, Vitor, de 70 anos, que de costas era com ele parecido. A Flávio poderá ser imputada a prática de crime de homicídio doloso, com certeza. Com que erro? Veja que, pelo enunciado da questão, não se trata de aberratio ictus. Na verdade, Flávio agiu com a falsa percepção sobre a identidade da pessoa que estava à sua frente. Eita, é papai que eu quero matar. Eita, na verdade, acabei matando um amigo de papai. Erro de percepção, uma falsa percepção quanto à identidade da vítima. Como é que se chama esse erro na percepção quanto à identidade da vítima? Ah, é erro em persona, erro sobre a pessoa, não é aberratio ictus. Então, onde tiver, entre as alternativas, outra espécie de erro que não é erro sobre a pessoa, estará errada a alternativa, tá bom? Erro sobre a pessoa é de execução, não, execução, não, execução, não. De cara eliminamos CDE, ficamos com A e B, É sobre a pessoa? É. Muito bem. Letra A, considerando agravante crime contra ascendente, mas não a causa de aumento em razão da idade da vítima. É isso mesmo? Certa letra A. Beribola, considerando a causa de aumento em razão da idade, mas não agravante e crime contra ascendente. Letra B está errada, porque é justamente o contrário. A é o gabarito, a questão 6. 7. Sobre excludentes de licitude. Excludentes de licitude, letra A. Não haverá legítima defesa se o direito em perigo for de outra pessoa. Não haverá legítima defesa se o direito em perigo for de outra pessoa. Sabe o que a letra A está nos dizendo? Está nos dizendo, sabe o quê? Não existe legítima defesa de terceiros, também denominada de legítima defesa alheia. Claro que existe. Claro que existe. Porque é claro que está escrito no artigo 25 do Código Penal. E, portanto, é óbvio o erro da letra A. Letra B na questão 7. Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso e não pelo culposo. Pelo contrário, o Código Penal diz claramente, no parágrafo único do artigo 23, que ele, a depender das peculiaridades do caso concreto, pode agir com excesso doloso, pode agir com excesso culposo. Qualquer desses dois excessos é possível. Então, letra B, ao dizer e não culposo, está errada. C. É possível a alegação de estar necessidade, ainda que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo. Não. Diz claramente, explicitamente, o artigo 24
parágrafo 1º, 24, parágrafo 1º do Código Penal, que não pode alegar esta necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Portanto, não é possível tal alegação para aqueles que tinham o dever legal de enfrentar o perigo. Letra sexta errada, D. Somente é reconhecida no direito penal brasileiro a legítima defesa putativa, somente, somente, nunca, jamais, nenhum, essas palavras absolutistas, absolutas, não sendo admissível a invocação desta necessidade putativa. Ele diz que cabe a putatividade se for legítima defesa, mas não cabe putatividade quanto a esta necessidade. Oi? Está errado isso. Todas as causas de justificação podem ser praticadas putativamente. Nesse caso, nos casos em que ocorram putatividades, não teremos tecnicamente causas de justificação. Não teremos tecnicamente causas de exclusão da antijuridicidade. Mas a putatividade, o instituto da putatividade, pode incorrer, pode decidir sobre qualquer causa de justificação, não somente sobre legítima defesa. Errada a letra D, quando diz não sendo admissível a invocação de estado de necessidade putativa, porque é admissível. E letra E, que é o gabarito da questão 7, no estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. É exatamente o que diz o parágrafo 2º do artigo 24 do Código Penal, certa letra E da questão 7. Oitava, Tício decidido a se matar, mas sem coragem, embebeda-se completamente, tornando-se totalmente incapaz de entendimento. Acreditando que estava na sacada de seu apartamento, no 20º andar, Tício se joga. Contudo, ele pulou da janela do quarto do sobrado da casa de sua irmã, onde se encontrava passando férias. Pense no azar. Muito embora não tenha tido êxito no intento de pôr fim à sua própria vida, Tício, por infelicidade, haja falta de sorte, caiu bem em cima da sobrinha Mévia, de 8 meses, coitada, que estava no quintal tomando banho de sol matinal. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Pense numa tragédia. Vamos lá. Diante da situação hipotética, considerando a parte geral e especial do Código Penal, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Bom, o cara se embriagou. A embriaguez foi patológica? Não, professor. Pois é, não foi. A embriaguez foi acidental completa? Aquela completa, proveniente, caso, tudo fosse. Não, professor. O cara Tício aqui queria se matar e se embebedou dolosamente. Ah, então foi embriaguez voluntária. O que é que diz o 28, inciso... O que é que diz o 28, inciso... segundo do Código Penal, que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa, mesmo que completa, não exclui a imputabilidade penal. Portanto, não exclui a responsabilidade criminal de Tício, que vai responder por alguma coisa. Vamos ver qual é o crime. Onde quer que haja alternativa dizendo que não terá responsabilidade criminal, vai estar errada a alternativa, porque terá sim responsabilidade criminal no caso concreto. A letra A, bom, vamos lá. Diz que não terá responsabilidade excluída, certo? A letra A. Ao dizer que não terá culpabilidade excluída, significa terá culpabilidade. Não terá excluída, não com não é sim, não é? Então, a alternativa A está nos dizendo que Tício será sim responsabilizado. Por enquanto, aí nessa parte a letra A está correta. A letra B também diz que não terá a culpabilidade excluída. A letra C também diz que não terá. A letra D também. A letra E está dizendo que é isento de pena. Então, a letra E, de cara, a gente já exclui. Letra A, Tício, em razão da embriaguez completa voluntária. Foi completa, foi. Voluntária, sim. Completa, voluntária. Completa, voluntária. Completa, voluntária. Não terá culpabilidade excluída, mas poderá ter a pena perdoada judicialmente pelo homicídio culposo da sobrinha. Foi um homicídio culposo? Foi. Ele queria se matar, não queria matar ninguém. Queria se matar, não queria matar ninguém. Com certeza não foi um homicídio doloso. Por mais trágico que seja o resultado dessa questão aqui. Tá? Foi um homicídio culposo e não doloso.
Onde quer que haja alternativa dizendo que foi doloso, errada a alternativa. Então, vamos lá. Diz aqui, a letra D, por exemplo, feminicídio culposo da sobrinha. Existe crime de feminicídio? Existe, como uma das causas de qualificação do homicídio doloso. Todo crime de feminicídio tem que ser doloso, não pode ser culposo. Como o crime de Tício foi culposo, não cabe feminicídio. Tampouco falar de feminicídio culposo, figura que não existe. Então, já excluímos D. Letra A está completamente correta e é o nosso gabarito. Letra B. Poderá ser judicialmente perdoado no homicídio culposo da sobrinha, mas responderá por suicídio tentado. Que diabo de crime é esse de suicídio tentado, gente? Não há no Brasil tipificação para suicídio consumado ou tentado. Há para induzimento, instigação e auxílio suicídio, mas não para o próprio suicídio consumado ou tentado. Erradíssima essa letra B. A letra C trata de respondendo tanto pela tentativa de suicídio, que não é crime, está errada a letra C, quanto para o homicídio da sobrinha. Homicídio sim culposo. Fica a letra A, como nosso gabarito. Nona. No que concerne a crime impossível, tentativa, desistência voluntária e aos arrependimentos eficaz e posterior, e a teoria do delito, do tipo, assinala a opção correta. Nona questão. Letra A. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva pura para a caracterização do crime impossível, em razão da inidoneidade do objeto ou do meio para a prática do crime. Foi objetiva? Foi, mas não foi pura. Foi objetiva temperada. Foi objetiva, sim, mas não pura. Foi temperada. Letra A está errada. Beribola. A tentativa incruenta ou branca. Tentativa incruenta é também chamada de branca, ou branca é chamada de incruenta? É. Então, temos a tentativa incruenta, também chamada de branca. Qual é o oposto dela? Tentativa cruenta ou vermelha. Cruenta ou vermelha. A incruenta ou branca ocorre quando, iniciados os atos executórios, o agente não consegue a consumação do delito, claro que não consegue, tanto que é tentativa, por força, ali é sua vontade, e nem atinge o objeto material do crime, verdade. Certa a letra B. Letra B é o gabarito. Mas o que é que há de errado nas demais alternativas? Vamos ver. C. A resipicência. Que diabo é isso, professor? O que é resipicência? A resipicência é o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, lá do artigo 15 do Código Penal. Nome estranho, né? A resipicência ocorre quando o agente, durante os atos executórios, abandona a empreitada criminosa, deixando seu intento inicial, embora com a superveniência do resultado lesivo idealizado. Na verdade, essa letra C começa sendo uma desistência voluntária, mas acaba que não é. Por que acaba que não é? Porque arremata a letra C. Conclui a letra C assim: embora com a superveniência do resultado lesivo idealizado. Se houve a superveniência do resultado lesivo idealizado, nem é caso de resipicência, arrependimento eficaz, nem é caso de desistência voluntária. É caso de quê? Crime doloso consumado. Letra C está errada. Está errada. Então, o que diz aqui a letra C não é resipicência. É o quê? É crime doloso consumado. Delta, o arrependimento posterior, Instituto, artigo 16 do Código Penal, ocorre quando o agente, mesmo em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, já está errada a letra D. Porque um dos requisitos fundamentais do arrependimento posterior, fundamentais do artigo 16 do Código Penal, é o de que o crime cometido não pode tê-lo sido mediante violência à pessoa, nem grave ameaça à pessoa. E a letra D diz, mesmo em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o que faz com que a letra D de cara esteja errada. E letra E, aqui embaixo, a elementar normativa do tipo penal incriminador consiste na descrição de elemento que dispensa a valoração no caso... se a elementar é normativa, exige valoração e não dispensa a valoração. Ele é elementar normativa? Não está dizendo que é normativa, gente? Como é que é normativa e dispensa valoração? Que coisa esquizofrênica. Se é normativa, exige valoração. Exige valoração. Letra E de cara está errada. Gabarito B de bola. 10ª questão sobre concurso de pessoas. Letra A da 10ª questão diz o seguinte.
se a participação no crime for de menor importância, aquela do artigo 29. 29, parágrafo 1º do Código Penal, menor importância é essa participação. Isenta o agente de pena. É isento de pena. Professor, estou com 29, parágrafo 1º do Código Penal aqui aberto. E não é isenção de pena, não. É redução de pena de 1/6 a 1/3. Muito bem, parabéns. Não é isenção de pena, é redução de pena de 1/6 a 1/3. A crime e a pena é reduzida, mas a pena não fica isento do pena o partícipe. Errada a letra A. Não é isento de pena. B de bola. A pena imposta aos autores do crime será a mesma, independentemente de os concorrentes participarem de crime mais grave. Não. A letra B de bola versa sobre um instituto denominado cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. Também denominado de desvio subjetivo de conduta ou de condutas. Onde é que está isso? Código Penal. Onde exatamente? Artigo 29, parágrafo 2º. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que diz justamente o contrário do que diz a letra B de bola. Que, portanto, a pena imposta aos autores do crime não será a mesma nos casos de cooperação dolosamente distinta. Errada a letra B. C. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda quando limitares o crime. Estava indo tão bem a letra C, aí acaba fazendo besteira, para não dizer outra palavra. A letra C diz, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Até aí está detonando a letra C. Aí põe tudo a perder no final, quando diz, ainda quando limitares o crime. Aqui está o erro da letra C. Esse erro da letra C é errado a letra C, porque esse erro aí confronta o que diz a segunda parte do artigo 30 do Código Penal. O certo é, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. Caso em que se comunicam as elementares. C errada, D. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega a ser tentado. Não chega a ser tentado. Eita, a letra D tem uma casquinha de banana. Vamos reler. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Até aqui a letra D está correta, viu? A letra D versa sobre o artigo 31 do Código Penal, podem verificar. Se o crime não chega a ser consumado. Casquinha de banana. O certo é, se o crime não chega a ser ao menos tentado. Se o crime não chega a ser ao menos tentado. E não se o crime não chega a ser consumado. Olha a casca de banana. Errada a letra D. E, finalmente, na letra E, que é o gabarito questão 10, para caracterizar o concurso, basta que 2 ou mais pessoas concorram para a prática delituosa, não sendo necessária a identificação dos corréus. Perfeito. Não é necessária a identificação dos corréus. Perfeita a letra E, que é o nosso gabarito. Questão 11. Quanto às penas, letra A, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, que é uma pena restritiva de direitos, vocês sabem melhor do que eu, é aplicável às condenações inferiores a 6 meses de privação de liberdade. Não. É exatamente esta pena restritiva de direitos. Não é aplicável às condenações inferiores a 6 meses de reclusão e detenção. Então, ela é aplicável? Não é aplicável. Letra B. O condenado ao regime semiaberto, de cumprimento de pena fica sujeito ao trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Falsa a letra B. C. Não há esse isolamento. Não há esse isolamento. C. Considera-se regime semiaberto, na letra C, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Por acaso existe cumprimento de pena privativa de liberdade em casa de albergado ou estabelecimento adequado? Existe. Mas para regime aberto, não para fechado, nem para semiaberto. Então a letra C estaria correta se ao invés de colocar a palavra semiaberto, tivesse colocado a palavra aberto. C errada. D. A pena de reclusão
deve ser cumprida em regime fechado, certo. Reclusão, fechado, certo, a letra D. Ou semiaberto, certo, ou aberto, certo. Enquanto de detenção, em regime semiaberto ou aberto, por enquanto, tudo ok na letra D. Salvo necessidade de transferência a regime fechado. Transferência quando se tratar de regressão de regime. Certa a letra D. Certa a letra D. É o gabarito da questão 11. E que também está errada, o trabalho externo somente é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior para os condenados ao regime aberto. Não há, na verdade, o trabalho externo para regime aberto, tá bom? Não para regime aberto. Não para regime aberto. Bom, quando vocês forem tratar de execução de penas privativas de liberdade, é bom que vocês estudem tudo sobre trabalho, interno e externo, tudo sobre trabalho, interno e externo, e tudo sobre remissão da pena, e tudo sobre progressão e regressão. Então, quando vocês forem estudar sobre execução penal de penas privativas de liberdade para concursos voltados a analistas de tribunais, analistas de ministérios públicos, foquem mais em trabalho externo e interno, progressão e regressão de regimes e remissão da pena. Então, questão 11, letra D, 12. Questão 12, vamos a ela. Letra A. A respeito das medidas de segurança e dos inimputáveis, assinala a alternativa correta. Letra A. A desinternação será sempre condicional. É verdade. É verdade? É. A desinternação, assim como a liberação, são sempre condicionais. É verdade. E se restabelecerá caso a gente, antes do decurso de um ano, praticar fato indicativo de periculosidade, ainda que não criminoso. Perfeita letra A. Letra A está, irretocável. Professor, durante o prazo de um ano, o cara comete um fato manifestamente atípico. Manifestamente irrelevante para o direito penal, pelo menos atípico. Mas é algo relevante para a psiquiatria. É relevante para a psiquiatria? É. Mesmo sendo penalmente atípico? Mesmo sendo penalmente atípico. Então, ele volta a cumprir medida de segurança, tá bom? A está irretocável, gabarito, B de bola, são inimputáveis os menores de 18 anos, certo? E os que praticam fatos definidos como crime sob emoção ou paixão, não. Emoção e paixão, artigo 28, inciso 1º do Código Penal, não excluem a imputabilidade penal. Errada a letra B. Errada a letra B. C, ao inimputável, eu sempre circulo palavras-chave, podem ver, e frases-chave, sempre circulo, isso ajuda muito nos concursos. Enquanto não cessada a inimputável, enquanto não cessada a periculosidade, continuará se impondo medida de segurança, ainda que o fato por ele praticado deixe de ser criminoso, ou seja, houve abolício crimes. Se deixou de ser fato criminoso, trata-se de nova lei que configura abolício crimes. Professor, abolício crimes não é uma hipótese de lei penal posterior mais favorável? É. Ser mais favorável, ela não é retroativa? Retroativa. Ser retroativa, beneficia, inclusive, quem esteja cumprindo medida de segurança. Se beneficia, inclusive, quem esteja cumprindo medida de segurança, quer dizer que não continuará se impondo medida de segurança na situação de abolício crimes. Errada a letra C, D de delta. A medida de segurança tem prazo de duração indeterminado, perdurando enquanto não cessar a periculosidade, mas não será menor que 3 anos. Na verdade, há um prazo mínimo determinado, 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Não há prazo máximo determinado por lei. A lei não traz prazo máximo, traz o mínimo, 1 a 3 anos. Se não há prazo máximo, cabe medida de segurança perpétua? Não, não cabe. O Supremo Tribunal Federal, haja vista essa omissão de prazo máximo, omissão legal de prazo máximo para as medidas de segurança, o STF bateu o martelo. O prazo máximo é de 30 anos. 30 anos. Mas o prazo mínimo está em lei, 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Então, ao dizer só 3 e não 1 a 3, que seria o correto, errada a letra D.
E letra E, também errada. Aos inimputáveis aplicam-se medidas de segurança. Mas, uma vez cessada a condição, o agente passará a cumprir a pena correspondente ao crime praticado. Não. Considerando que o nosso Código Penal brasileiro adotou o chamado sistema vicariante, quem cumprir medida de segurança não pode depois cumprir pena. Ou, quem cumprir pena não pode depois cumprir medida de segurança. Antes de 1984, era possível o cara cumprir medida de segurança e depois a pena. Que coisa absurda. Era o chamado duplo binário, o sistema do duplo binário. Hoje em dia é o vicariante, repito, tá bom? Então, 12A, o gabarito. Questão 13, diz o seguinte. Sobre a extinção da punibilidade, é correto afirmar o quê? Letra A, da questão 13. A prescrição da pena de multa, ocorrerá no prazo de 2 anos, quando ela for cumulativamente combinada com a pena privativa de liberdade. Não. O certo é quando a pena de multa for a única pena combinada ao crime. Isso só acontece para contravenções penais, né? Ou quando for a única pena aplicada pelo julgador, aí a prescrição é de 2 anos. Mas, quando a pena de multa é combinada cumulativamente ou alternativamente à pena privativa de liberdade, ou a pena de multa é aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, nestes casos, a prescrição da multa segue o mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade. Errada a letra A. Errada a letra A. Letra B. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. É exatamente o que diz o Código Penal. Certa a letra B de bola, nosso gabarito. Letra C. A sentença que concedeu o perdão judicial será considerada para fins de reincidência. Não. A sentença que concede perdão judicial é uma sentença condenatória? Não. É absolutória, então? Também não. Ué, uma sentença penal que concede perdão judicial, se ela nem é condenatória nem absolutória, ela é o quê? Ela é meramente anotem, por gentileza, ela é meramente declaratória de quê? Da extinção da punibilidade. Nem condenatória, nem absolutória. É meramente declaratória da extinção da punibilidade. E não é considerada para fins de reincidência. Não é considerada para fins de reincidência. D e delta são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade. Até aqui está detonando a letra D. Certíssima a letra D, por enquanto. Corretíssima, de acordo com o artigo 115 do Código Penal. Ou na data sentença maior de 60 anos. Ia tão bem a letra D de delta, aí conclui fazendo besteira. O certo seria maior de 70 anos a época da sentença, e não 60 anos. Certo é 70 anos. E letra E, também errada. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada e poderá ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. O erro está aqui. E poderá ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Não, nunca poderá ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Erradíssima a letra E. Gabarito B de bola, questão 14, diz o seguinte. Sobre crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Vamos à correta. Letra A. O crime de calúnia, ao círculo, se consuma no momento. Os crimes de calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra, exclusivamente dolosos, são de menor potencial ofensivo, salvo o caso de injúria discriminatória, e são crimes formais de perigo abstrato, são regra geral de ação penal de iniciativa privada
e existem tantas outras peculiaridades entre os artigos 138 a 145 do Código Penal. Estudem essas peculiaridades. O crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da imputação falsa contra si. Não. Consuma-se quando terceira ou terceiras pessoas, basta uma terceira pessoa, tomar conhecimento, terceira pessoa é pessoa outra que não ofendido. Quando terceira ou terceiras pessoas tomam conhecimento da imputação caluniosa. E não quando ofendido toma conhecimento. Tá bom? Então, tanto na calúnia quanto na difamação, crimes contra a honra objetiva, a reputação, a consumação exige que terceira ou terceiras pessoas tomem conhecimento da calúnia e difamação. É na injúria, crime contra a honra subjetiva, que se exige como momento consumativo o próprio injuriado tomar conhecimento da ofensa irrogada contra ele. Errada a letra A. Não é ofendida, é terceira pessoa. Beribola, na questão 14. Calúnia contra o indivíduo falecido não se enquadra como crime contra a honra. Enquadra-se sim. Existe calúnia contra os mortos? Existe. Existe difamação contra os mortos? Não existe. Existe injúria contra os mortos? Também não. Então, dentre os 3 crimes contra a honra, o único que admite contra os mortos é a calúnia. Errada a letra B, eu dizer que não se enquadra. C. A exceção da verdade é admitida em caso de delito de difamação contra funcionário público no exercício das funções. Certíssima letra C. É o gabarito. Para injúria, nunca, jamais em tempo algum, se admite exceptio veritatis, exceção da verdade. Para difamação, quase nunca se admite exceção da verdade. Só em um caso se admite exceção da verdade, que é o caso explicitado na alternativa C dessa questão. E na calúnia, é o contrário da difamação. Geralmente se admite exceção da verdade. Excepcionalmente é que não se admite. Letra D de delta, retratação cabal do agente da calúnia ou da difamação após a experimentação da ação penal é causa de diminuição da pena. Diminuição da pena. Retratação, cabe retratação na calúnia e na difamação? Cabe. Cabe retratação na injúria para extinguir a punibilidade? Não cabe. Então, retratação é causa de extinção da punibilidade só para calúnia e para difamação. Professor, se a retratação é causa de extinção da punibilidade, o sujeito ativo fica isento de pena. Se fica isento de pena, por que diabos a letra D está dizendo que a pena é diminuída, quando, na verdade, a pena, o sujeito fica isento de pena? Pois é, por isso que a letra D está errada. Não é causa de diminuição de pena, é causa de extinção da punibilidade. Isenção de pena. E letra E, o delito de injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, se processa mediante ação penal pública incondicionada. Errado, é ação penal pública sim, porém condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal. Errada a letra E, gabarito letra C, questão 15 nos diz o seguinte. O funcionário público que, vamos lá, letra A, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valentes da qualidade do funcionário público, pratica em tese crime de advocacia administrativa. Certíssima letra A, é isso mesmo, artigo 321 do Código Penal. Certa letra A, já temos gabarito. Vamos ver que há de errado nas demais alternativas. Beribola. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumir mais em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem, pratica em tese o crime de corrupção ativa. Não é ativa. Estava indo super bem a letra B e arremata mal. É corrupção sim, mas não é ativa, artigo 333. É corrupção passiva, artigo 317. Então não é ativa, é passiva. C. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pratica em tese o crime de condescendência criminosa. Não é condescendência criminosa isso aqui. É prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Então é prevaricação.
Errada a letra C. D. Deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pratica, em tese, o crime de condescendência criminosa, diz aqui a letra D. Errada a letra D. Errada a letra D. Muito bem, vamos lá. Letra E, por sua vez, diz o seguinte: se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse a razão do cargo ou desviar de proveito próprio alheio, pratica em tese o crime de peculato, né, pessoal? Artigo 312 do Código Penal, e não concussão. Vamos lá. 15, letra A. E, finalmente, questão 16, que é a nossa derradeira questão, que nos diz: Ronaldo, dono de um mini-mercado situado na cidade de Florianópolis, recebeu em seu estabelecimento de boa-fé e como verdadeira, sem dolo e como verdadeira, uma nota de R$100 de um cliente para pagamento de uma compra. Então, quando ele recebeu de boa-fé. Não sabia que era falsa. Recebeu de boa-fé. No dia seguinte, o mesmo Ronaldo tomou conhecimento de que a nota recebida era falsa, mas, para não ficar no prejuízo, eita, agora, quando eu recebi, achava que era verdadeira. Agora, dias depois, percebo que é falsa. Vou ficar no prejuízo, vou nada. Vou passar adiante essa nota, como se fosse verdadeira. Mesmo assim, ele a restituiu à circulação. Nesse caso, cometeu algum crime? Cometeu. Está lá como crime de moeda falsa, artigo 289, parágrafo 2º do Código Penal. Cometeu sim, que é uma infração penal com pena bastante branda, tá bom? Ao dizer que não cometeu infração penal, letra A está errada. Beribola, cometeu o crime de moeda falsa, artigo 289, parágrafo 2º do Código Penal, que é de menor potencial ofensivo, da competência do juizado especial criminal, portanto, sujeito a pena de detenção, olha aqui, de 6 meses a 2 anos de multa. Certa letra B de bola. Letra C, cometeu crime de moeda falsa. Professor, moeda falsa não é somente quando o sujeito age dolosamente, quando recebe a nota. Não. Seja quando ele recebe a nota sabendo falsa. Na verdade, recebe no sentido de estar macomunado com a pessoa, que ele deu a nota, ou com outra pessoa. Ou também quando ele recebe de boa-fé e põe em circulação depois de má-fé, tudo é moeda falsa. Tudo é 289 do Código Penal. Cometeu crime de moeda falsa, diz a letra C, está sujeito a pena de reclusão de 3 a 12 e multa sem qualquer benefício. Errada a letra C. Que é moeda falsa? É, mas não é essa pena aqui, tá bom? Não é essa pena aqui, e sim a pena da letra B de bola. D de delta, cometeu crime de moeda falsa? Sim. Está sujeito a pena de reclusão de 3 a 12 anos, está tudo errado nessa pena. Qualquer alternativa que disser que a pena de 3 a 12 anos vai estar errada. Porque a pena correta é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pronto, ponto final, letra B. Então, errada por isso a letra D e errada também por isso a letra E. Reitero que o gabarito da questão 16 é a letra B de bola. Finalizo aqui todas as questões de direito penal, pessoal. Passei aqui um pouquinho do tempo dos 60 minutos. Fique com Deus, forte abraço e sucesso.